Juliana Buchbaum. Pronunciei correto, Juliana? Se não, desculpa. Uau! Então, seja bem-vinda, querida. Vou te apresentar aqui, já logo te dou a palavra. A Juliana, então, ela vai estar trazendo como título da palestra de hoje a maior mentira que já foi contada para você sobre um docinho inofensivo. A Juliana é especialista em alimentação natural e desidratação de alimentos. Viu nos alimentos desidratados a oportunidade de criar pratos saudáveis para si mesma e seus filhos, além de apresentações incríveis para pratos mais elaborados e criativos. Seja bem-vinda, querida Juliana. A palavra é sua, compartilha com a gente toda essa sabedoria que você tem aí. Gratidão, fiquei com a melhor parte, que é o doce. Uhul! Olha só, estou babando, estou em jejum aqui, ainda não comi nada, fiquei babando aqui do pratinho da Lara, da Márcia também, e da Jubi, também a Xará. Primeiro, a gente pegou esse título, é a maior mentira, né, que é contada para a gente quando falam que é um docinho inofensivo. Tenho 3 filhos lindos, e o meu maior desafio é esse, né, lidar, eu moro na cidade grande, né, então eu moro, estou cheia de eventos, cheia de festa, cada filho tem uma turma gigante, e todo final de semana tem festinha de aniversário infantil. Bem, hoje eu consigo viver da minha arte. Quando perguntam, Ju, o que você é? Você é chefe, culinarista, professora? O que você fez de formação? Hoje eu consigo dizer que eu sou uma artista, né? Que eu consigo transformar. Eu aprendi a arte de processar os alimentos. Quando a gente começa uma mudança na alimentação, geralmente é quando a gente passa por algum momento crítico, né? Geralmente a pessoa só faz uma grande mudança quando sofre alguma enfermidade, né? E principalmente quando a gente tem alguma enfermidade com os nossos filhos, com as crianças, isso mexe muito com a gente. E não foi diferente. Aqui em casa, com a descoberta de várias alergias alimentares do meu filho, o do meio, de 6 anos, ele era pequenininho, eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. A gente tinha uma alimentação normótica, né? Comia de tudo. Apesar de eu crescer numa alimentação vegetariana, crescer numa alimentação bem natureba comparado aos meus amigos, a toda a sociedade que eu vivia, eu não vivenciava, porque, né, para mim não batia aquela dor. Né? E vendo meu filho passando por alguns processos inflamatórios, aquilo ligou um start aqui em mim, eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar, comecei a ver o que eu poderia fazer para diminuir esse processo inflamatório do meu filho. E acontece, gente, que quando a gente precisa fazer o próprio alimento, porque no dia a dia, no mercado, nos restaurantes, a gente não vê alimentos limpos, né, alimentos isentos desses produtos, desses alimentos alergênicos, né, que a maioria deles são o leite, o glúten, o corante artificial, altamente alergênico para todo mundo, tá? Não é só quem tem alergia, não. O nosso corpo, ele é projetado para combater vírus e bactérias, mas ele não é projetado para combater conservantes artificiais, corantes, tinta. Então, eu comecei a ter que aprender a processar meu próprio alimento, né, para poder oferecer comidas para o meu filho que fossem limpas. E nesse processo é lindo, gente, porque, na verdade, a gente vem perdendo a nossa capacidade de processar, a gente vem perdendo isso que tem que ser algo natural da gente, né? Aprender a abrir uma castanha, aprender a descascar uma fruta, aprender a fermentação, a desidratação, são processos que a gente faz para manter o nosso alimento por mais tempo, para a gente ter alimentos mais saborosos. E a sociedade hoje, principalmente as crianças, elas estão perdendo o paladar para os 5 sabores, né? Que a gente tem o doce, o salgado, o azedo, o amargo, o umami. O umami a gente encontra muito nos produtos, nos alimentos fermentados. Quando a gente faz a fermentação, a gente tem aquele saborzinho umami maravilhoso. E é muito especial. E com essa alimentação altamente refinada, a Lara falou aqui dos alimentos biocídicos, biostáticos, eu aprendi uma nova terminologia no pessoal da Ayurveda, que é alimentos elegantes, que são aqueles alimentos frescos, vivos, que a gente tem próximo da nossa região. O que é produzido perto da gente? A gente chama agora de alimentos elegantes. Os alimentos extravagantes, que seriam ali os alimentos minimamente processados, os congelados, a gente chama de extravagante. Por quê?
Eu estou aqui hoje, eu processei um alimento extravagante, né, que são, a gente vai falar já dos ingredientes que eu vou usar nessa receita. Extravagante seria aquele alimento que talvez venha de outro país, venha de longe, você pague caro por isso. É uma extravagância, né? E a gente tem os alimentos que seriam os biocídicos, que são os alimentos processados, a gente chama de alimentos sombrios, alimentos pesados, que não vão agregar nem beleza, nem saúde para o nosso corpo. Então, esses 3 nomes aí eu gostei muito e me apropriei deles, porque eu adorei. Então, é o seguinte, toda festa que eu vou, eu recebo ficam muito assim, olhando para os meus filhos e vão falar assim, mas não vai dar nenhum docinho? E eu falo, não, saúde eu não negocio. Quando a gente oferece um docinho, pode ser inofensivo, mas é só uma paçoquinha, é só uma jujubinha. Esse saborzinho altamente concentrado de açúcar, vazio de nutriente, a criança começa a ter esse paladar um pouco viciado. Então, se você der aquela balinha ali, quando você oferecer talvez uma fruta que tem um sabor mais azedo, a criança já vai ter aquela referência de doce da bala e vai começar aos pouquinhos a perder esse sabor natural dos alimentos. Tá? Então, quando você oferece um docinho, uma jujubinha, essa criança começa a refinar esse paladar, começa a ficar com o paladar muito viciado para um doce altamente refinado. Então, esse é o grande motivo que eu não ofereço, além de ser uma caloria vazia, né, um doce com açúcar refinado, com farinha refinada, com corantes, com muito leite condensado. Se me falassem assim, Ju, o doce da festa é uma goiabada, ou o doce da festa é uma marmelada, é um doce caseiro. Beleza, né? Antigamente, nossos avós, esse era o doce. Mas agora não se usa nem mais fruta na formulação desses doces de festa. Eles utilizam só leite condensado, só coisas altamente refinadas, vazios de nutrientes, né? Então, esse é o meu grande objetivo, é a gente trazer novamente o doce da fruta, né, onde a gente tem um açúcar natural que a gente encontra na natureza, são nas frutas maravilhosas, nos cereais também fermentados, ou cereais, eu cresci também na alimentação macrobiótica, e lá a gente faz aquele arroz cateto integral cozido por mais de 24 horas, fogo baixinho, ele chega a ter um sabor doce, então a gente consegue esse sabor doce nos cereais, nas frutas, o que é maravilhoso. Bem, lá quando a gente escolheu esse assunto de receitas árabes, eu falei, gente, mas não podia ser uma receita brasileira para a gente aproveitar os ingredientes locais, mas aí está o grande desafio, né? A gente fazer uma adaptação, né? Então, o que a gente fez foi uma adaptação com a forma que a gente come, né? Mostrar um pouco como que a gente pode estar consumindo esses alimentos. E a desidratação, gente, é um dos processos mais antigos de processar o alimento, de armazenar o alimento por bastante tempo. O que eu estou trazendo é uma estética diferente, né? Larinha, todo mundo trabalha muito com a desidratação, é uma forma da gente prolongar por muito tempo o nosso alimento, mas é uma forma também da gente trazer uma textura diferente para um alimento, como ela falou, ela consegue dar uma textura crocante, né, para o alimento dela. Então, a secagem do alimento, quando a gente retira a água, a gente tem só ali os nutrientes, a fibra, né, a crocância, ou uma textura maleável também, principalmente quando a gente desidrata as frutas. Então, se a gente pega uma banana, processa ela e seca em formato de folha, a gente consegue também uma textura maleável, mastigável. Então, a gente não tem só essa textura crocante, a gente consegue também uma textura mastigável docinha. Então, a minha receita de hoje é uma adaptação do baklava. O baklava nada mais é do que 1000 folhas. Só que a receita original, a gente utiliza aquela massinha que não tem tanto valor assim nutricional, uma massinha feita de farinha. E a gente vai fazer hoje uma folha de banana, tá? A banana é muito interessante, que as pessoas falam assim, Ju, tem que ser a bananinha madura. Muita gente acha que essa bananinha aqui já está madura. Não tá, ela tá, né? Você pode consumir ela, mas ela ainda tá. A fruta, quanto mais madura, menos amido e mais açúcar. O amido vai transformando em açúcar, tá? Então, essa bananinha aqui ainda tem muito amido e pouco açúcar. Já que a gente quer um doce gostoso, a gente tem que explorar o doce natural da fruta. Então, para isso, a gente vai esperar essa banana chegar num grau de maturação excelente. Esse aqui já tá madurinho.
Mas quando eu vou fazer, eu espero mais 4 dias. Então, quando chega nesse ponto aqui, que já está bem pintadinho, eu espero mais 4 dias, a gente vai ter um ponto excelente de açúcar natural da fruta, tá? Trabalhar com a desidratação é um desafio muito grande para a gente fazer um evento ao vivo, né? Porque é um processo longo, assim como a fermentação é um processo demorado, e é maravilhoso que a gente aprende também a ter um pouco de paciência, né? A meditar, a pensar em outras coisas, um processo criativo. Então, eu gravei a minha receita agora, fiz a finalização, eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu utilizei, quando a gente processa a banana, a gente pode adicionar o que a gente quiser de ingredientes para trazer elementos nutritivos, tá? Então, a gente pode colocar algumas sementes oleaginosas, a farinha da linhaça. Eu aqui, na receita da apostila, eu passei farinha de linhaça, como a Larinha falou, a gente tem que processar a nossa linhaça na hora, tá? Porque a gente compra essa farinha de linhaça processada pronta, ela já está altamente oxidada. Qualquer castanha, gente, imagina a castanha, principalmente, que vem lá do outro país. Vem no navio, no container, né? Fica pegando aquele calor vai oxidando a gordurinha. Gordura com calor vai fazendo aquela oxidação da castanha. Então, quanto mais fresco, melhor. E quando a gente pega a linhaça e processa, e ela fica processada ali por muito tempo, ela vai oxidando, vai criando uma ferrugem, né? Isso não é legal para o nosso corpo. Então, quanto mais fresquinho você tiver essa farinha de linhaça, melhor. Só que ao invés de colocar a farinha da linhaça, eu acabei escolhendo utilizar só a babinha da linhaça. Então, aqui, ó, para a gente ter esse gelzinho da linhaça, Ju, preciso disso para a receita? Não, só a banana madurinha estava ótimo, tá? Mas eu quis colocar um pouquinho mais de valor ali, colocar essas fibras aí maravilhosas que saem da babinha da linhaça, esse gel da linhaça. E para isso, você lava bem a linhaça, escolhe uma linhaça de boa procedência e lava bem, coloca de molho e deixa ali de molho por umas 6 horas, até 12 horas. Só que se for só para utilizar esse gelzinho para alguma receita, umas 4 horas já é o suficiente, tá? Essa que eu deixei durante a noite. Então, eu tenho aqui, olha só essa texturinha. Deixa eu dar um play aqui. Essa texturinha aqui, ó, de gel, tá? Eu já deixei de molho e agora eu vou só peneirar. Então, eu vou peneirar esse gelzinho de linhaça e vou guardar, que eu vou bater junto com a minha banana. Olha só que textura incrível. Muita gente aqui utiliza para cosmético, né? Para passar na pele, para como base aí de alguns cosméticos maravilhosos naturais. Eu gosto, deixa eu dar uma pausa aqui, eu gosto muito, gente, de fazer receita no olho. Porque a gente tem que se apropriar dessa alquimia de cozinhar maravilhosa. Então, a gente não tem que ficar se ligando tanto em receita. Quando a gente vai fazer um bolo com farinha, com açúcar, a gente usa medidas, copos, né? 2 copos de farinha, 1 copo de leite. A gente cresceu com essa base. Mas no alimento natural, quando a gente tem essa mente criativa para o alimento, a gente está criando. A criação é sua. Então, você vai olhar essa receita como base, mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, tá? A quantidade que vocês quiserem. O importante é a fruta estar realmente madurinha para a gente ter um açúcar natural desse alimento, tá? Mas coloquei aqui na minha balancinha só para vocês terem uma base. Então, a gente vai pegar a banana, reparem que essa daqui está bem madurinha. Não está ótima como eu gosto, mas está bem madurinha já. Quando a banana, essa aqui é a banana nanica, tá? Ela tem um sabor mais adocicado. Quanto mais madura, ela chega a ficar até um pouco transparente. Ou seja, reparam que esse pedacinho está um pouco transparente, mas está perfeito, está delicioso. A gente vai colocar... Eu vou colocar um pouquinho de tâmara hidratada, também não é necessário. Só a bananinha já estava ótimo. Vou colocar só a nível de nutricional também, aumentar um pouquinho mais os nutrientes. Vou colocar o gelzinho da linhaça. A tâmara, ela ajuda muito a adoçar, deixa tudo mais doce, tá? Então, se você quiser que tenha um saborzinho mais doce, gostosinho, coloca... e fica uma delícia. A gente vai bater no liquidificador tudo isso até formar um creme, fazer um purezinho. Tá? O nosso objetivo é ter um purê fluido. E aí a gente vai espalhar numa manta antiaderente. Ju, manta antiaderente pode ser papel antiaderente, papel manteiga não, mas tem papel já siliconado que você pode estar utilizando qualquer manta antiaderente de culinária, de grau alimentício. De uma forma mais natural, a gente pode usar a folha da bananeira. Folha da bananeira, ela abre muito fácil, né? Ela despenca muito fácil. Então, procura aquela folha mais novinha, que está bem inteirinha,
corta uma parte plana dela, com muito cuidado para não desfiar, higieniza bem e unta com um pouquinho de óleo de coco, tá? Você pode fazer isso. Então, você vai ter ali uma superfície antiaderente ótima para você estar utilizando de uma forma totalmente natural, que você pode fazer aí aonde você estiver, tá? Deixa eu continuar aqui com a nossa receita aqui. Então, a gente vai espalhar bem. E o nosso objetivo aqui é fazer uma camada bem fininha. Então, para isso, eu utilizei uma espátula de confeitaria tradicional, tá? E eu vou levar para o desidratador. Ju, não tem o desidratador. Gente, olha só. Essa camada que a gente está fazendo é uma camada muito fininha. Ela seca muito rápido, tá? Então, não é para fazer uma camada grossa, uma camada bem fininha. Quanto mais fininha, mais rápido vai secar. Dá para colocar num forno baixinho, pega o forno da sua casa, coloca no mínimo, deixa a porta entreaberta. Sabe como faz suspiro? Só que você não vai fazer suspiro, você vai fazer rolinho de fruta, vai fazer a folha de fruta aqui desidratada. Então, você vai botar a sua bandeja, assim, bem espalhadinho dentro do forno bem baixinho e com a porta entreaberta, tá? Você coloca uma colher de pau ou um paninho enrolado na boca do teu forno. Ju, não quero fazer assim, coloca no sol. Só que o sol tem que estar forte, tá? Entre aquele horário de 10 horas até 4 horas da tarde, aquele sol escaldante, tem que estar quente, não adianta você colocar em uma temperatura de 20 graus que não vai secar. Então, se tiver um dia bem quentinho aí, 30 graus, pode colocar no sol que vai secar também, ou no forno, ou num desidratador, tá? Joga no desidratador e o resultado, gente, vai ser isso aqui, ó. Esse aqui eu vou levar no desidratador. Ah, vou só espalhar mais um aqui para vocês verem. Reparem que eu deixo uma camada bem fininha, tá? Para a gente ter as camadas, a gente quer fazer aqui a 1000 folhas, né? A gente quer fazer camadas de folhinhas de fruta. Lembrando, esse purezinho você podia colocar farinha de linhaça. Olha o resultado. O resultado é isso aqui, tá? Essa folha maravilhosa de banana. Agora é o seguinte. Muita gente faz a primeira vez e fica um resultado duro, borrachento. Quanto mais maduro tiver essa banana, mais maleável vai ficar, tá? Mais suculento vai ter. Então, muita gente faz e fica uma folha de papel. Primeiro, pode ser a qualidade da banana. Se a banana for banana prata, a banana prata ela tem mais amido, então ela não vai ficar maleável desse jeito, ela vai ficar muito rígida, muito papeluda, né? Muito papelão. Então, nosso objetivo é ter uma coisa docinha, maleável. Então, aqui é uma banana nanica bem madurinha. E reparem, ó, eu vou enrolar um pedacinho aqui e vou morder só para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Macio, tá? Calma aí, grudou meu dente aqui. Quando a gente tem uma folha que tá madura, a banana estava madura, Ju, e ficou duro, deixa repousar. Quando a gente deixa repousar essa folha abertinha, ela vai pegar a umidade natural do ambiente. A desidratação, a gente tira a água, né? E ele fica sequinho. Mas se a gente quer ele mais maleável, deixa ela chupar a umidade do ambiente. Sabe biscoito? Quando a gente deixa a bolacha aberta em cima da mesa, ela não fica murcha? É a mesma coisa, tá? A gente vai deixar a nossa folha murchar para ela ficar molinha. Então, aqui eu já tenho uma folha macia. E vamos continuar nossa receita, que a gente vai fazer uma montagem aqui. Então, para a gente fazer as camadas, eu vou utilizar um pouquinho de creme da tâmara. Como é que a gente faz esse cremezinho da tâmara? A gente vai pegar a tâmara, essa aqui é a tâmara jumbo. Ju, preciso disso para minha receita? Tâmara é caro? Não, gente, vocês podem substituir. O objetivo aqui é só eu ajudar a ter uma ligazinha na minha castanha, que vai ser o recheio. Então, você poderia usar um pouquinho de banana passa, bem macia, molinha. Poderia usar algum tipo de xaropezinho, né, que você tem aí, que seja pegajoso, só para ajudar a ficar mais pegajosa aí a minha castanha, tá? Na receita. Como é que a gente sabe que está pronto a tâmara? Você vai botar no processador, essa tâmara é aquela tâmara jumbo, que é bem macia. Quem trabalha aí na alimentação mais natural conhece bastante ela. Ela é muito macia, então ela processa muito fácil, você não precisa pré-hidratar ela. E a gente sabe que está pronto quando toda essa tâmara vira uma bola. Formou uma bola no processador de lâmina S, está pronto, tá? Então, ó, formou a bola, eu vou tirar do processador. E olha só que delícia, a gente tem ali um creminho, né? Creminho não, estou puxando, né? Estou exagerando, ele está bem maçudo, mas ele está macio. E aí eu vou utilizar as nozes como recheio. Gente, essa técnica de abrir nozes é maravilhosa, tá? Ju, eu não consigo abrir nozes, muita gente coloca na porta e pode acabar estragando a porta de madeira que você tiver. Então, não coloque na porta. Se você não tiver um abridor, você vai pegar 2 nozes e você vai amassar uma contra a outra, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. É muito legal quando a gente começa a
se apropriar, né? Lógico, se fosse uma noz pecan aqui, ninguém ia conseguir abrir desse jeito. Mas as nozes a gente consegue abrir e a gente vai separar. Eu vou pegar essas nozes aqui, eu vou separar, que esse vai ser o nosso recheio do nosso doce. Tá bom? Ó, junta uma com a outra, aperta bem. E você vai abrindo de uma por uma. Delícia. Ju, umas nozes é caro também. A gente utiliza a castanha que vocês tiverem aí, tá? O nosso objetivo é ter um doce. E esse doce é um doce muito concentrado. Os alimentos, quando a gente trabalha com doce natural, todos eles são muito concentrados. Então, eu sugiro que você não come imediatamente após uma refeição nutritiva, calórica, né? Ali. Deixa assim, passe 1 horinha, 2 horinhas e coma esse doce ali no meio da tarde, porque realmente é um doce muito nutritivo. Se a gente comer isso como uma sobremesa, vai ficar pesado, né? Imagina tudo isso ali em cima da tua refeição principal. Então, a gente chama de... Ó, esse pedacinho estava meio ruim, vou descartar. É interessante a gente comer esse docinho, né, um pouquinho depois, porque realmente ele é muito rico. A gente está falando aqui de sobremesas muito nutritivas. Então, aqui a gente abriu. Deixa eu passar um pouquinho. E aí, essas nozes aqui, eu vou misturar com um pouquinho de canela em pó, para dar um saborzinho bem gostoso. E vou colocar uma colherzinha aqui daquela tâmara que a gente bateu. Você vê que foi uma quantidade bem pequena. Foi só para ajudar a dar uma liga, para essa noz não ficar caindo ali no meio da nossa receita, tá? Na receita original de baklava, eles utilizam algum óleo, né? Alguma coisa para ajudar a umedecer ali, ou manteiga. Então, aqui eu vou só colocar um pouquinho para ajudar a dar uma ligazinha nessa castanha aqui, nessas nozes, tá bom? A gente amassa um pouquinho. Então, eu vou pegar as minhas folhas que estão nessa textura. Eu fiz várias camadas de banana, tá? Não foi só essa. Então, eu já cortei aqui em quadradinhos perfeitos. Perfeitos não, tá meio de qualquer jeito. Mas a gente faz aqui as nossas folhinhas e eu vou fazer as camadas. Essa parte mais brilhosa, que fica em contato com a nossa superfície antiaderente, eu vou colocar para cima, tá? Para ficar em contato com as nozes, para ajudar a ter uma ligazinha. Vou colocar aqui as camadas que eu quiser. Poderia só pegar as nozes e enrolar, já ia ficar uma delícia. Mas eu vou fazer as camadinhas, coloquei 4 camadinhas. Vou colocar esse recheio delicioso, aromático. Aqui vocês poderiam colocar mais temperos, tá? Quem trabalha aí com a medicina Ayurveda, com a alimentação Ayurveda, tem uns temperos aí para ativar. E vou finalizar com mais outras camadas. Vai ser praticamente 1000 folhas de banana com nozes, mas, gente, o sabor é incrível, tá? Então, a ideia aqui é a gente realmente ativar o nosso lado criativo. Né? O que a gente pode fazer com os alimentos? Qual a estética que a gente pode dar? Porque a gente come com os olhos, não é verdade? Né? E aí, aqui, com a ajuda aqui de um facão, esse facão de chefe mesmo, a gente vai fazendo de forma bem rústica aqui os cortes. Na hora que a gente afunda, né, ele gruda um pouquinho, mas aí você segura ali. E aí vai depender da textura que vai estar a sua folha. Se a sua folha estiver bem macia, vai ser bem fácil de você fazer esse corte. E o objetivo é que essa folha esteja macia mesmo, né? A gente serve aqui num pratinho. E aí, para finalizar em cima, vou utilizar o pistache. Pela nossa classificação, é um alimento extravagante, né? É para dar um glamour todo aí esse alimento. Vem de outro local aí bem distante, mas dá um charme nessa receita aqui, porque fica uma finalização bonita, né? Tem uma cor meio amarelado, meio verdinha, e a gente só polvilha aqui e a gente tem um prato aí, uma baklava natural, totalmente adaptada a uma alimentação mais nutritiva, mais rica, e olha que lindo que fica. Se você quiser, você pode fazer as camadas separadas, ao invés de cortar, para não ficar tão amassadinho, ó. Esse daí eu coloquei separadamente, papelzinho, folhinha por folhinha, para ficar uma camadinha mais destacada. Só para eu finalizar aqui a minha parte, eu quero lembrar que eu aprendi isso com a Raquel Barros, a minha grande orientadora alimentar. Fiz um curso maravilhoso com ela aqui no Rio. Ela é esposa do Juraci Cansado, mestre do Douyin. Ela falava o seguinte: gente, a gente não come só comida, a gente come sensações e emoções o tempo todo. Então, a forma que a gente está se alimentando conta muito. Eu tenho na minha história eu cresci com 2 tias-avós
Eu era criança, elas já tinham uma idade mais avançada. Eu cresci com elas, foi um grande presente da minha vida. Aprendi muito com cada uma. Eram 2 irmãs, e cada uma, deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui, e cada uma tinha um estilo de alimentação e um estilo de viver a vida também completamente diferente uma da outra. Eram 2 irmãs, eu sempre almoçava com elas, a gente ia às vezes no restaurante aquilo. Ok, já estou acabando. E aí, uma colocava o prato ali, arroz integral, cenourinha ralada, aqueles alimentos mais naturais, e a outra colocava batata frita, a franguinho empanado, não sei o quê. Essa tia Neuza, que comia essas coisas mais calóricas, ela comia assim, ai que delícia essa comidinha que eu vou comer. A outra comia emburrada. Eu não acredito que você vai comer isso. Olha só, Juliana, ela não pode comer isso, olha a idade dela, ela não entende, papapá. Bem, minha tia Berenice, que reclamava, mas que comia saudável, faleceu com seus 80 anos, mais ou menos. Viveu bastante, mas faleceu mais cedo. A minha tia Neuza, a gente acabou de completar 101 anos. A última vez que ela veio no Brasil, ela mora na Venezuela, a última vez que ela veio no Brasil, ela falou assim, minha sobrinha, você pode me levar no rodízio de petisco? Eu falei, claro, minha, vamos lá. E ela comia, se deliciando, e ela comia. Então, a forma que a gente come o nosso alimento também traduz muito a forma que o nosso corpo vai receber esse alimento, né? Então, a nossa energia, a gente não come só comida, a gente come sensações e emoções. Então, a gente agradecer, o processar o alimento traz isso, né? A gente coloca a nossa energia ali na comida, a gente observa o alimento, a gente observa a procedência. Muita gente fala assim, Ju, qual é a sua posição política? A minha posição política é levar todo mundo para a feira orgânica, é levar todo mundo... Porque, gente, só para finalizar aqui, 99,9% das pessoas que eu converso no meu bairro, ninguém conhece a feira orgânica do bairro. É incrível, é incrível. Então, a gente conseguir, cada um fazer o seu papel ali, de levar, conhecer, a gente conhece de onde está vindo o seu alimento, olha quem está fazendo, olha a riqueza, olha que rico, eles produzem o próprio alimento e trazem para o nosso bairro, pertinho da gente, olha que maravilhoso. Então é isso, gratidão por estar aqui, grupo maravilhoso, desde o início desse programa maravilhoso, eu estou acompanhando, muita riqueza de informação, gratidão, e é isso.